Olá, boa noite, gente. Começando a live agora. Minha internet tá mais ou menos, então eu vou ter um pouquinho de delay talvez, mas espero que corra aí tudo certo. Então, bom, conforme vocês forem chegando, deem um oi, me contem de onde vocês estão, pra eu saber com quem que eu tô conversando, se vocês estão no Rio de Janeiro também, se vocês estão em outra parte do Brasil, se vocês estão fora do Brasil. Deem um alô, contem de onde vocês estão, que a gente tá só esperando o pessoal chegar pra começar a live. Então, primeira coisa, o tema da live de hoje, se você tá por fora, não tá sabendo, caiu aqui de paraquedas, é uma pergunta bem polêmica. Tão polêmico que eu tava falando é o seguinte: ansiedade tem cura? E esse tema, ele é polêmico porque não existe nenhum consenso sobre isso dentro da própria psicologia. Então, você não vai achar uma resposta concreta, assim, né, do mundo te dizendo sim, a ansiedade tem cura ou não, a ansiedade não tem cura. Por isso que é uma pergunta que tá na cabeça de todo mundo, por isso que essa live faz sentido e é importante, por isso que eu já recebi várias perguntas por inbox, se a ansiedade tem cura mesmo, se algum dia isso vai passar, socorro me ajuda, como é que eu saio disso. Então, realmente, se a ansiedade tem cura ou não é uma pergunta extremamente difícil de responder e que todo mundo tenta e todo mundo tem essa opinião sobre. E o que eu vou fazer aqui hoje é dar pra vocês todos os conhecimentos que vocês precisam para que vocês também entrem para a polêmica com a sua própria opinião. Então, para que vocês de fato tenham a opinião de vocês sobre se a ansiedade tem cura ou não. Então, a ideia aqui não é dar uma resposta dada para vocês. Eu vou explorar os dois lados, tanto a possibilidade de ter cura ou não, e ajudar vocês a tomar a decisão de vocês sobre se tem cura ou não. E aí depois, por curiosidade, eu posso compartilhar qual que é a minha visão. Mas a minha ideia inicial é primeiro ensinar vocês todos esses temas, então tudo que está relacionado para tomar uma decisão se a ansiedade tem cura ou não, para que vocês tomem a própria decisão de vocês sobre esse tema polêmico e depois eu posso compartilhar a minha percepção. Então, como é que vai funcionar? O que eu vou falar com vocês? Primeiro, eu vou explicar para vocês uma coisa básica, que é entender o que é cura. Então, para você decidir se você acha que a ansiedade tem cura ou não, primeiro você tem que entender o que você quer dizer com cura, o que significa cura para você, como você interpreta a palavra cura. Segunda coisa é entender o que é ansiedade e que tipos de ansiedade que a gente pode interpretar como doença que de fato pode ser curada, porque nem toda ansiedade é doença, ou seja, é uma coisa que nem é doença, então não vai ter cura, porque não é uma doença. Então, outro ponto é entender quais são os tratamentos da ansiedade para que você chegue à conclusão, né, conhecendo os tratamentos, conhecendo os resultados dos tratamentos, entendendo o que é ansiedade, entendendo o que é cura, tomar uma decisão de se você acredita que a ansiedade tem cura ou não. Mas primeiro eu queria contar um pouquinho da minha experiência pessoal para ver se é algo que faz sentido para vocês e se vocês se relacionam. Então, conforme eu for contando a minha história aqui, essa parte da história, podem comentar aí, pô, faz sentido, já, nossa, passei exatamente por isso, nossa, igualzinho, ou não, Jéssica, nada a ver, não passei por isso. Mas quando eu comecei a ter ansiedade, o que mais aconteceu comigo foi o medo de que aquilo nunca ia passar. Eu achava que eu nunca ia superar a ansiedade e que eu ia só piorar e que eu ia enlouquecer completamente, ia perder completamente o controle da minha vida. E eu achava, inclusive, que eu já não tinha mais controle da minha vida e que eu já estava enlouquecendo. Então, primeira coisa, vocês já sentiram isso? Vocês já sentiram que vocês tinham perdido completamente o controle da vida e com medo de que nunca mais iam se recuperar? Porque existem níveis e níveis de ansiedade. E no meu caso, eu cheguei num nível que realmente parecia que eu não ia conseguir me recuperar e que eu ia só piorar de uma forma contínua. Boa noite, Ibrahim. De uma forma contínua que nunca fosse passar. Foi muito louco. Então, é bizarro a gente pensar isso, mas é verdade. A gente fica numa situação que a gente acha que não vai conseguir um emprego. Então, contem aí, vocês já ficaram com medo de, cara, eu não vou conseguir manter meu emprego, ou eu não vou conseguir um emprego novo, ou eu não vou conseguir ser promovido porque eu tenho ansiedade? Vocês já pensaram, nossa, eu não vou dar conta de cuidar dos meus filhos, ou cuidar dos meus gatos, ou cuidar de mim mesmo por causa da ansiedade, ou cuidar dos meus pais, de um parente? Isso também é uma coisa muito comum. A gente acha que a ansiedade vai acabar com a nossa vida e a gente não consegue ver nenhuma perspectiva de melhora. E é um buraco, assim, que a gente não... É um buraco sem chão, né? Você já tá no buraco e nenhum chão ali naquele buraco tem. É uma situação bem complicada. E por que eu tô compartilhando isso com vocês? Porque é assim que eu tava no momento que eu comecei o tratamento.
E eu que hoje estou melhor e vivo uma vida normal, apesar da ansiedade que eu vivi, apesar do pânico, eu estive nesse momento. Então eu tô contando isso pra vocês porque talvez vocês não acreditem. E às vezes, tipo, vocês veem os meus posts e as minhas coisas e ficam, tá, Jéssica, isso aí foi você. Mas o que eu tô querendo dizer é que se eu tivesse no lugar de vocês agora, eu também desconfiaria de mim, entendeu? Se eu tivesse visto, eu não vi, porque realmente não encontrei na época ninguém no Instagram falando sobre ansiedade, muito menos sobre pânico, que é mais especificamente o que me afetou, principalmente durante a ansiedade. Eu não encontrei pessoas falando abertamente sobre isso como doença, né? Acho que tem gente falando sobre a ansiedade, do tipo, vamos meditar, mas acho que tem pouca gente que estão falando sobre ansiedade como doença, e eu não encontrei isso. E se eu tivesse encontrado, eu acho que talvez, assim como muitos de vocês, eu desconfiaria. Eu pensava, tipo, beleza, tá bom, essa pessoa conseguiu, mas essa pessoa não sou eu, e eu tô muito mais ferrada, e pra mim não tem jeito. E o que eu tô querendo dizer pra vocês é que se eu pensava assim, e eu tô aqui agora dizendo pra vocês o contrário, então é pra vocês terem esperança mesmo. E não é uma esperança que você não faz nada, é uma esperança que te motiva e te faz agir e te faz mudar e te faz correr atrás da recuperação e possivelmente da cura, dependendo da sua opinião, porque a ideia da live de hoje é ajudar vocês a formarem uma opinião sobre a ansiedade ter cura ou não, né? Pra quem tá chegando agora, a ideia aqui não é dizer pra vocês dar uma resposta, a ansiedade tem cura, não tem cura. A ideia é explicar pra vocês o que significa cura, o que significa ansiedade, o que significa ansiedade como doença, quais os tratamentos de ansiedade, quais os resultados que esses tratamentos costumam ter, para que vocês tomem a decisão se a ansiedade, na sua concepção, no seu entendimento, tem cura ou não. Por quê? Porque é um tema super polêmico e não existe uma conclusão assim exata de se a ansiedade tem cura ou não. Não é uma resposta de sim ou não. Na psicologia, as pessoas até hoje debatem ativamente isso, e tem pessoas que defendem com muita força que tem cura, e tem pessoas que defendem com a mesma força que não tem cura. Então, por isso que a live de hoje é tão importante. E eu comecei a live contando um pouquinho da minha experiência pessoal, justamente porque eu queria mostrar pra vocês que eu já estive na posição de que eu não conseguia imaginar que a ansiedade tivesse cura. A única coisa que eu conseguia me prender era a experiência da minha vida antes da ansiedade. E eu pensava, nossa, eu preciso recuperar a minha vida antes da ansiedade. Hoje, eu sei que, na verdade, a minha vida antes da ansiedade foi parte do que me levou a desenvolver a ansiedade do jeito que ela ficou. Então, hoje eu sei que a resposta não era recuperar a vida antes da ansiedade, mas sim seguir em frente e construir uma nova vida sem ansiedade e sem pânico. Mas na época, pra mim, assim, o que me prendia era pensar que, caraca, eu já vivi isso. E isso era bom e ruim, né? Me dava um pouco de sanidade e felicidade saber que eu já tinha vivido uma vida sem ansiedade, então eu falava, pô, eu sei que é possível, porque eu já vivi sem isso, entendeu? Eu já tive uma vida, aí eu vou botar entre aspas mesmo, tá? Normal. Eu já tive essa vida, mas hoje eu não tenho. Então isso era bom e ruim. Por um lado era bom, porque eu falava, bom, possível é, porque eu já vivi diferente, então eu sei que dá pra viver sem isso. Mas, por outro lado, era mais frustrante ainda pensar, cara, por que naquela época eu conseguia? Por que naquela época eu conseguia viver sem ansiedade e hoje eu não consigo mais? Aí me contem aí no chat se vocês também têm essa frustração que nem eu tinha naquela época. Vocês também têm essa frustração de, cara, por que eu já vivi sem ansiedade e agora eu tenho ansiedade e eu não consigo voltar a viver sem ansiedade como eu vivia antes? Vocês têm essa frustração? Era uma frustração que eu tinha muito. Pra mim, a minha vida antes, sem ansiedade, era algum sonho distante, era talvez uma ilusão ali perdida na minha memória, quem sabe uma memória de uma vida passada, uma realidade paralela, era algo mais ou menos assim. E eu tinha muita dificuldade, eu achava que eu não ia conseguir voltar a trabalhar, eu cheguei até a tirar a licença médica, então eu realmente achei que eu não ia voltar a trabalhar. Eu tava com muita vergonha, mas muita vergonha de ter precisado pedir uma licença médica no trabalho, e todo mundo sabendo que eu tava tirando aquela licença, aquilo naquela época, infelizmente, me incomodou muito, mas eu cresci muito com isso e hoje eu não teria mais vergonha, eu não me sentiria mais mal em saber que as pessoas soubessem que eu passei por isso, porque eu vi a importância da gente compartilhar o que acontece, porque quanto menos pessoas compartilham e falam de forma normal sobre a ansiedade, menos a gente consegue
promover algo decente para as pessoas que vivem com ansiedade no mundo, que é tipo todo mundo. Então olha que louco, tá todo mundo com ansiedade, ninguém tá falando sobre e todo mundo que tem ansiedade tá sofrendo. É quase mulher quando menstrua com tipo 12 anos e ninguém da família nunca tocou no assunto menstruação até você ficar menstruada. Algumas mulheres talvez entendam o que eu tô falando, mas assim, é bizarro, assim, se você nunca menstruou e você é de uma geração que as pessoas não conversavam sobre isso, a primeira vez que você vai menstruar, você vai achar que você tá morrendo e tá tendo uma hemorragia. Então eu tô trazendo essa comparação porque a ansiedade é mais ou menos assim, né? É um tabu, que nem a menstruação. Então se você cresceu numa casa que ansiedade é tabu, assim como se você tiver crescido numa casa que menstruação é tabu, quando você menstruar, você vai achar que você tá morrendo, porque você tá sangrando loucamente nas suas partes íntimas. Assim como se você cresce num mundo onde ninguém fala abertamente sobre ansiedade como um transtorno, você também vai viver num mundo em que a primeira vez que você tiver ansiedade, você vai o quê? Achar que tá morrendo, que é o fim do mundo, que você nunca vai melhorar, que você nunca vai ter um emprego, que você é um peso pra sociedade e pra sua família e vai ser um sofrimento enorme. Alguém perguntou quantos anos eu tenho, eu consigo ver aí os comentários. Eu tenho 23 anos, vou fazer 24 dia 23 de outubro. E eu comecei a ter ansiedade como um transtorno forte, como pânico mesmo, quando eu tinha 20 anos. Mais ou menos por ali, que eu comecei a ter a ansiedade num nível muito forte e, diga-se, devastador. Mas eu já tinha muitos traços de ansiedade e eu já tinha passado por algumas psicólogas por ter ansiedade ao longo da vida, mas nunca como alguém virar pra mim e falar, cara, é uma doença. Na verdade, o que acontecia, basicamente, era as pessoas dizerem que eu era ansiosa, mas o ser ansiosa que diziam pra mim parecia muito mais um traço de personalidade ruim do que uma doença e algo que eu precisasse tratar. Mas eu fui vendo depois, né, quando eu fiz 20 anos, que não era o caso, que de fato eu precisava tratar. Durou muito tempo a fase da sua ansiedade? Depende do que você considera a fase da ansiedade. Se for a fase da ansiedade como um todo, desde tipo ansiedade só como algo de personalidade, que não é muito detectável, diagnosticável, aí eu diria que durou minha vida toda, até os 20 anos, a descoberta da ansiedade junto com o pânico e o tratamento. Aí daria aí uns 21 anos, 22 anos mais ou menos, quase de ansiedade. Mas se você for considerar só a ansiedade ali de transtorno mesmo, do dia que eu descobri que eu tinha ansiedade como transtorno, que eu fui efetivamente diagnosticada, pro dia que eu estava completamente melhor, aí já foram, olha, em torno de uns 7 meses, assim, pra eu começar a engatar numa vida normal, e aí depois disso ainda precisei de mais 1 ano e meio pra sair da medicação. E agora que eu tô num processo de até cortar a terapia, que é quase contra a minha vontade, é a minha psicóloga que diz que é um processo importante, mas por mim eu continuaria na terapia, é um processo muito importante e eu vou realmente parar, talvez por um tempo, talvez pra sempre, pra ver como que eu fico sem absolutamente nada, né? Porque eu já cortei o remédio e já tô assim, bem, muito bem. E aí seria o caso de cortar a terapia, que eu já vou de 15 em 15 dias. Mas voltando ao tema, que acabou que surgiu algumas perguntas, eu fui respondendo. Depois eu vou responder perguntas no final, beleza, gente? Eu vou abrir aquela caixa de perguntas e aí eu foco em efetivamente responder perguntas. Vocês podem perguntar de tudo, porque ansiedade tem cura é um tema que qualquer pergunta que vocês tiverem sobre ansiedade praticamente vai estar valendo. Mas então vamos voltar pro tema. Então, primeiro vamos falar sobre cura, né? Então eu falei que eu ia falar sobre cura, sobre ansiedade, para ajudar vocês a entender então os tratamentos de ansiedade, para que vocês formem a opinião de vocês se a ansiedade tem cura ou não. Então, primeiro, você tem que pensar o que você considera como cura, né? Então, cura pode ser considerado o quê? Uma recuperação do estado saudável. Você se recuperar de uma doença, você voltar a estar saudável. E aí eu queria ajudar a gente a entender o que é cura, pensando em doenças que todo mundo diz e sabe que não tem cura. Que doenças são essas? Uma doença que todo mundo sabe que não tem cura é AIDS, por exemplo. E outra é diabetes, né? Então, AIDS. Por que AIDS não tem cura? Porque uma pessoa vive a condição de AIDS a vida toda. Mas vocês concordam que ela pode tomar medicação e viver uma vida normal? O que acontece é que a pessoa que tem AIDS hoje, ela vive ali uma vida normal, ela tá tomando a medicação, ela tá se cuidando,
e ela não sofre os efeitos da doença a curto prazo. Talvez, no longo prazo, se ela não tomar medicação direito, ela venha a contrair alguma doença por conta da AIDS e aí, pelas complicações, ela pode vir a falecer. Mas, apesar de que a AIDS não tem cura, a AIDS é uma doença que é muito bem controlada, mas não tem cura, porque você continua na condição de AIDS a vida toda. Diabetes é a mesma coisa. Se você fizer a dieta certinha, tanto de alimentação quanto de exercício físico, dependendo do seu grau de diabetes, né, do seu tipo de diabetes, você consegue sim levar uma vida saudável. Mas alguns tipos de diabetes, e se você não consegue seguir a dieta direito, aí, assim, lascou. Então, assim, são doenças que realmente não tem cura, não existe ali fórmula mágica, remédio mágico. Então, assim, são coisas complicadas de você dizer que tem cura, muito claro que não tem cura, porque não só são coisas que a gente não consegue se livrar, como são coisas que se você não tratar, você vem a falecer. Então é uma falta de cura mais grave ainda. Mas então o que tem cura? Cara, um resfriado. Um resfriado tem cura. Você fica resfriado, o resfriado passa, você nem lembra mais dele. Você pode até vir a ter um outro resfriado na sua vida. E talvez seja 2 semanas depois, talvez seja um mês depois, talvez seja 7 anos depois. Mas vocês concordam que tem cura? Assim como uma intoxicação alimentar. Você pode ter uma intoxicação alimentar porque você comeu alguma coisa ruim e vai ter cura, você vai se curar, se recuperar daquela intoxicação alimentar. Mas se você comer alguma besteira de novo, você pode contrair uma intoxicação alimentar novamente. Mas tem cura, vocês concordam? Então, só pra entender, tá todo mundo concordando que a gente consegue aqui chegar num senso comum de que AIDS e diabetes estão mais pro lado de não ter cura e que um resfriado, uma intoxicação alimentar estão para um lado mais de ter cura? Isso faz sentido pra vocês? Se isso faz sentido pra vocês, então a gente consegue chegar no nosso próximo passo, que é, beleza, então o que é a ansiedade? A ansiedade, pasmem, não é uma doença, né? A ansiedade é uma característica do ser humano, é uma reação natural do ser humano a um momento de perigo. Mas aí tem coisas mais complexas, que são, a ansiedade sim pode ser uma doença, existe a ansiedade como doença. Como também existe a ansiedade como característica natural do ser humano. Deixa eu dar um exemplo bem óbvio. Quando eu fui começar a live hoje pra vocês, eu vi que tinha muita pouca gente online. Eu não sei se vocês sabem disso, mas quando a gente começa uma live, dá pra ver quantas pessoas estão online naquele momento. E apareceu pra mim que tinham 12 pessoas online. Só 12. Aí eu fiquei, meu Deus, das 9 mil e tantas pessoas que me seguem, só 12 estão no Instagram agora, não vai ter ninguém na minha live. Então, assim, só de ter 8, assim, eu tô muito feliz. Obrigada por todo mundo que tá aqui nesse momento. Mas, assim, óbvio que isso dá um pouquinho de ansiedade no momento. Por quê? Porque essa live significa muito pra mim, porque é muito importante pra mim compartilhar isso pra vocês. Então é um momento que meu cérebro, eu classifiquei como um corpo todo, como um momento muito importante pra mim. E aí quando eu vi uma ameaça, ou seja, uma coisa que não é tão boa nesse percurso, que foi ter pouca gente online, pô, me deu um friozinho na barriga, me deu nervoso. Isso é uma ansiedade normal, é uma ansiedade aceitável. É a mesma ansiedade que dá quando a gente tem que fazer uma prova, quando a gente tem uma entrevista de emprego, quando a gente vai num primeiro encontro, quando a gente vai sair com os amigos que a gente acha que são super legais e nem acredita que eles chamaram a gente pra sair com eles. Tô dando exemplos de brincadeira, mas enfim. Essa ansiedade, ela é normal e ela é aceitável. Assim como a ansiedade que você sente se você estiver andando e, sei lá, você vê uma batida de carro na sua frente. Isso vai te dar uma ansiedade, porque por um segundo você pode ter medo de que aquela batida te envolva. E depois da ansiedade você vai ter outras sensações. Então, é muito normal uma ansiedade em algum nível. Isso é super normal. Mas existe a ansiedade que não é aceitável e que prejudica a nossa vida. E essa é a ansiedade como doença. E é essa ansiedade que a gente pode analisar e decidir se tem cura ou não. Porque se você chegou aqui nessa live achando que você ia descobrir um jeito de nunca mais ficar nervoso antes de uma prova, cara, desculpa, você só não vai estar nervoso na prova se no fundo ela não significar tanto pra você, tá? Desculpa, mas essa é a pura verdade. Se você não tem um pingo de nervosismo, um pingo de ansiedade naquela prova, é porque ela não apresenta nenhum perigo pra sua vida, é porque ela não é importante pra você a ponto de você se preocupar com ela e se importar
com o resultado dela, a verdade é essa. Então, algum nível de ansiedade vai ser sempre normal. Talvez você seja tão ansioso que você nem conheça o nível normal de ansiedade, que antes de uma prova você tem uma crise de diarreia e de pânico e você não sabe o que é só sentir aquele frio na barriga. Aí até pode ser. Mas algum tipo de ansiedade você vai sentir para coisas que são importantes para você. Então, o que é ansiedade como doença? Existe um jeito muito simples de definir isso, tá? Eu não tô aqui diagnosticando ninguém, porque eu não sou médica, eu não posso diagnosticar ninguém. E mesmo se eu pudesse, eu não conheço vocês o suficiente para isso. Então eu tô só explicando um jeito simples de entender a diferença entre a ansiedade como doença e a ansiedade do dia a dia. A ansiedade como doença, um jeito simples de entender, é se essa sua ansiedade, ela impacta negativamente a sua vida de forma constante. Se você tá sempre ansioso por coisas que você sabe que você não deveria estar ansioso e isso está prejudicando o seu dia a dia e te impedindo de fazer coisas que você sabe que você deveria estar fazendo, e às vezes é algo mais sutil, como, sei lá, ir num cinema, que hoje em dia, a pandemia, ninguém deve estar indo, tá? Então foi um exemplo ruim. Mas vocês entenderam. Pode ser que você tenha medo de pessoas, literalmente você tá evitando, sei lá, ir num show, num Rock in Rio, porque você não acha agradável, que é uma coisa mais simples e ok, porque você não precisa desviar de um Rock in Rio todo dia, né? Tranquilo não ir num Rock in Rio, é só você não gastar o seu salário inteiro naquele ingresso, que tá tranquilo, você não vai no Rock in Rio e você não vai sofrer daquela ansiedade. Agora, tem ansiedades que são um pouco mais difíceis de você fugir e superar, são obstáculos maiores no seu dia a dia. Então, se, por exemplo, você tem uma ansiedade de sair de casa como um todo, e sair de casa é um grande obstáculo na sua vida, cara, então isso tá mais para uma ansiedade como transtorno. Entenderam? Então, o melhor jeito de você medir se uma ansiedade é um transtorno ou não é o quanto ela de fato está impactando o seu dia a dia e a sua vida. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes você é uma pessoa que tem fobia de cobra. Cara, isso não vai ser um transtorno pra você, apesar de que, diagnosticadamente falando, se você tem uma fobia de cobra, isso é um transtorno. Mas, cara, se você mora na cidade de São Paulo, ou na cidade do Rio de Janeiro, assim, uma cidade mesmo, tudo bem, você não vai tratar essa fobia. Por quê? Porque não tem cobra. Não tem cobra no meio da cidade de São Paulo. Não tem cobra no meio da cidade do Rio de Janeiro. Então, você só vai perder dinheiro e tempo tentando tratar uma coisa de que você nunca vai ter que lidar na sua vida. Agora, se você tem fobia de transporte público e você mora em São Paulo ou no Rio de Janeiro, meu Deus, vai correndo procurar um psicólogo pra conversar, pra te ajudar a lidar com essa fobia. Porque as chances, a não ser que você consiga bancar Uber pro resto da vida, as chances de você em algum momento precisar pegar um transporte público e isso te atrapalhar são muito grandes. Papo de ser o seu dia a dia, de atrapalhar você a conseguir um emprego, porque você não vai pegar um emprego que exija que você se locomova de transporte público. Entenderam o nível? Então, a palavra transtorno, ela já vem da ideia de algo que te atrapalha. Então, os transtornos de ansiedade são exatamente isso. São coisas que te atrapalham no seu dia a dia com constância. Se você hoje está no ano de vestibular, você provavelmente tem prova se preocupando o tempo todo. Se você é uma pessoa que vive de concurso, você tem um motivo para ansiedade o tempo todo. Isso é muito difícil de lidar e muita gente desenvolve transtornos de ansiedade, transtornos alimentares durante uma época da vida em que um ano inteiro se resume a motivos de ansiedade. E acaba virando um transtorno enquanto a pessoa não passa naquele exame, enquanto a pessoa não passa naquela prova, acaba que aquela pessoa fica vivendo aquele transtorno de ansiedade também. Então, entendemos o que é a ansiedade como um transtorno? Tá fazendo sentido? Eu já falei o que é cura, acho que todo mundo conseguiu captar uma visão aí de cura. Todo mundo conseguiu captar uma visão do que é transtorno de ansiedade? Me coloquem aí nos comentários, que aí eu passo para o próximo passo, que é falar então quais são os tratamentos para esse transtorno e quais costumam ser os resultados. E aí a gente consegue juntos analisar, interpretar e ver se existe uma cura para a ansiedade ou não. Mas basicamente, se vocês entenderam, então, o pessoal já tá falando que sim, Tamiris falou que sim, quais são os tratamentos para ansiedade, né? Então, se a ansiedade é você, basicamente, sentir efetivamente sintomas físicos, tá? Que te machucam e te atrapalham quando você está ansioso com alguma coisa, né? Sintomas físicos mesmo, tipo falta de ar, tremedeira,
dor de barriga, diarreia, dor de cabeça, tontura, suor, assim, fala o sintoma, bota aí no comentário o sintoma que eu te digo se é ansiedade ou não, assim. E praticamente todos que vocês botarem aí nos comentários eu vou dizer, cara, é sintoma de ansiedade, porque ansiedade tem muito sintoma físico, mas muito sintoma físico mesmo, muito mesmo. Então, quais são os tratamentos? Alguns dos tratamentos de sintoma de ansiedade vão ser focados em diminuir os sintomas. Então, se você não tem mais os sintomas físicos da ansiedade, não sente mais aquela dor de barriga horrível, aquela dor de cabeça, aquela falta de ar, você tratou aquela ansiedade. Gente, desculpa, meu vídeo travou um pouquinho. Algumas pessoas vão entender tratar a ansiedade como tratar aquela causa raiz da ansiedade. Então, como se existisse sim ali um fator único pelo qual você tem ansiedade. Então vamos lá, vamos tratar esse fator único da sua ansiedade, que é o caso de muito vestibulando, né? Vamos tratar esse fator único, vamos passar logo no vestibular, ou vamos encarar mais a realidade e se preparar tanto para um resultado positivo como negativo, né? Existe ali a possibilidade de você tratar qual que é o motivo ali, a raiz da sua ansiedade. Pode ser algum trauma que você viveu, que você projeta no futuro e por isso aumenta a sua ansiedade. Então, existem duas principais coisas que você vai precisar fazer num tratamento para ansiedade. Você vai precisar melhorar a forma como você pensa e interpreta o mundo, para que você não interprete o mundo de uma forma tão ansiosa e sofrida. E você vai precisar também aprender a lidar com os sintomas, para que eles não te impactem tanto e quem sabe um dia você nem mais sinta esses sintomas. E existem vários tratamentos, tá? E se a gente for entrar no mundo de terapia holística, eu nem vou saber contar todos pra vocês, porque aí tem desde terapia com abelha, terapia com pedra, entendeu? Vai ter muita terapia holística alternativa que busca tratar a ansiedade. E algumas vão tratar os sintomas, então vão diminuir a tensão nos músculos, e isso já vai te relaxar. Outras vão diminuir seus pensamentos ruins quando você estiver fazendo muita meditação. Então, várias vão ter... É como se a ansiedade fosse ali uma doença multifatorial, né? Então tem várias coisas que estão ali causando ansiedade e você precisa eliminar cada uma dessas coisas e administrar essas eliminações de forma conjunta para que a ansiedade passe. Então não adianta só você distensionar os seus músculos se você continua tensionando eles de manhã porque sua vida continua difícil. Você tem que mexer na sua vida ou na forma como você lida com a sua vida para que isso pare de ser tão difícil para você. E aí, isso pode acontecer começando com uma terapia, porque muitas vezes você não tem nem a força, nem a coragem e nem a capacidade mesmo, e não tem problema, porque eu também não tinha, de tomar as decisões difíceis que você tem que tomar na sua vida para melhorar da ansiedade, porque às vezes não adianta nada você tomar remédio, fazer os exercícios de relaxamento, fazer as meditações, se você sabe que você está num relacionamento abusivo e que se você não sair desse relacionamento abusivo, você vai continuar voltando a ter as tensões e voltando a passar mal. Então, às vezes, tem decisões difíceis de vida que você tem que tomar, que senão você vai estar sempre vivendo ali no contra-ataque, sabe? Você vai estar sempre no contra-ataque, tentando relaxar, tentando esquecer aqueles problemas da sua vida. E aí... é muito importante que você tenha um psicólogo, uma pessoa que possa te ajudar a entender quais são esses problemas e te ajudar a entender qual desses problemas é um problema que vale tomar uma decisão difícil, seja terminar um relacionamento, seja mudar de cidade, seja mudar de emprego, seja trancar a faculdade, seja o que for, você ter como tomar essa decisão difícil. E pode ter uma outra situação que você não tenha poder sobre aquilo, que você não tenha como tomar nenhuma decisão. Pode ser que o sofrimento da sua ansiedade seja que você tenha um parente no hospital com Covid. Cara, você não tem uma decisão para tomar. Não cabe a você tomar uma decisão. E aí a gente vai para outra forma de lidar com isso, que é como que a gente consegue interpretar essa vida, esse momento da vida, essa situação, de uma forma menos dolorosa que a forma que a gente está interpretando. E isso, obviamente, parece mais cômodo do que você mudar, mas é até mais difícil. Então, quando der para mudar, muda, porque é muito difícil você reinterpretar essas coisas. Não é uma tarefa simples. Então, o que der para mudar, você vai ser tão mais feliz se você mudar. Então, é muito importante poder tomar essas decisões.
Então, onde entra o tratamento da ansiedade, né? Só pra gente recapitular e estruturar a conversa. Entra em você entender o que você tá vivendo na sua vida, o que você pode mudar na sua vida que você sabe que é uma fonte de ansiedade, entender o que é uma fonte de ansiedade na sua vida que você não pode mudar, mas você consegue reestruturar a forma como você pensa essas coisas. E aí a gente entra num outro lado, que é o lado de hábitos, que são hábitos que você pode criar, formas como você pode viver a vida, rotinas que você pode ter para que a sua ansiedade diminua. Então, existem uma série de rotinas possíveis que você pode construir que vão ser muito melhores para o seu organismo e para a sua ansiedade do que a rotina que você provavelmente tem hoje. E isso vai desde alimentação a exercício físico, a hora que você vai dormir, a hora que você come, a hora que você trabalha. Isso entra na rotina em todos os aspectos possíveis de uma rotina de vida. Então, a gente falou de como reestruturar os pensamentos, de como tomar decisões difíceis, de como construir uma rotina que seja de fato saudável, porque, assim, desculpa quebrar a realidade pra vocês, mas pra você vencer a ansiedade você precisa de uma vida saudável. Então você precisaria, sim, trocar algumas coisas, né? O Ibrahim acabou de perguntar, existe algo que não seja bom assistir? Cara, é um bom exemplo, é uma boa pergunta. Dentro do que eu falei aqui de rotina, entra, sim, você trazer cada vez mais coisas positivas para sua rotina. Então, com certeza, se você já morre de ansiedade, pra que você vai assistir Walking Dead? Pra que você vai assistir a série do Globoplay que mostra o hospital em Covid, entendeu? Né? Tipo, pra que você vai fazer isso com o seu corpo? Você já não tá consumindo, né? Já não tá com muita ansiedade no seu corpo? Pra que você vai causar mais uma fonte de ansiedade que vem de uma série? E entender a diferença dura entre entretenimento e algo que te faz bem. Porque com chocolate é fácil saber, né? Vamos dar um exemplo de chocolate, de açúcar. Pô, açúcar é muito bom, mas faz bem pra gente? A mesma coisa pode acontecer com uma série. Pô, a série é muito boa, mas ela faz bem? O jogo é muito bom, adoro. Jogo o dia inteiro, mas será que ele me faz bem? Né? Então, tem essa questão, sim, muito bem levantada a pergunta do Ibrahim. E aí, voltando, então, pra questão dos tratamentos de ansiedade. Então, como eu falei, a gente tem a questão de estruturar os pensamentos, de tomar decisões, de criar uma rotina, e a gente tem também a questão da medicação, que é super polêmica, porque muita gente aceita, assim como muita gente não aceita, assim como muita gente aceita entre aspas, do tipo, tá bom, vou tomar medicação porque eu não tenho outra escolha, mas nunca aceita que está tomando medicação. Não aceita. E toma medicação contra a própria vontade, e todo dia que toma aquela pílula, aquele comprimido, é um peso pra pessoa. Esse é um peso tão grande que o fato de tomar medicação vira mais uma fonte de ansiedade na vida da pessoa. Gente, eu não tô conseguindo ler tudo que vocês estão mandando porque tem umas mensagens mais longas, mas depois eu prometo que eu vou ler com calma tudo que vocês estão mandando e vou responder no final da live, tá? Tô quase terminando pra gente poder abrir pra perguntas. A minha ideia é 8h45 abrir pra perguntas pra vocês. Mas, então, voltando ao raciocínio, então sim, você consegue viver uma vida normal se você fizer tudo isso. Então, se você precisar de remédio, alguém te recomendar e você começar a tomar os remédios, se você reestruturar a sua rotina, se você começar a fazer esse trabalho com a psicoterapia, e aí precisa de terapia mesmo, para você reestruturar os seus pensamentos. Então, onde que está a importância da terapia nessa cura da ansiedade, nesse processo de vencer a ansiedade? Tá em reestruturar os pensamentos, tá em conseguir tomar decisões difíceis que você precisa tomar, tá em ter um apoio no dia a dia, uma válvula de escape também, que vai te ajudar a lidar com as coisas que você está vivendo e te ajudar a reestruturar todas as coisas que você não está sabendo lidar bem. Então, você nunca vai resolver o Covid, né? Não é você aí, não é você, Lívia Cosme Santana, que vai resolver o problema de Covid no mundo. Mas isso pode ser uma fonte enorme de ansiedade para você. E se for, como é que você vai lidar com isso? Você não vai dar um jeito de curar a ansiedade no mundo e resolver. Não é essa a decisão que você vai tomar. Você vai reestruturar a forma como você interpreta isso para que não seja um peso enorme na sua vida. E aí, precisa quase de uma frieza para ser prático. Acho que as pessoas que têm ansiedade, né, ansiedade como transtorno, costumam ser muito românticas no sentido de idealizar as coisas. E às vezes tem que ser prático mesmo, cara. Tem que ser prático e aceitar.
não adianta eu ficar com medo de um meteoro cair na Terra, porque eu não tenho nenhum poder e controle sobre isso. E eu acho que, assim, o dia que um ansioso conseguir falar isso com confiança, ele tá curado, entendeu? É uma brincadeira, tá? Não tô falando sério, mas, assim, é um bom exemplo, porque o mais duro pra uma pessoa ansiosa é aceitar lidar com coisas das quais a gente não controla. Então, por isso que a terapia é tão importante, pra te ajudar a reestruturar seus pensamentos com relação a isso. E aí, entrando finalmente, então, na pergunta, agora que a gente já falou sobre os tratamentos de ansiedade, vamos falar sobre os resultados para que a gente consiga aqui juntos chegar às nossas conclusões e aí vocês compartilham a opinião de vocês de se a ansiedade tem cura ou não. Então, vamos lá. Resultados de tratamentos de ansiedade. Muita gente se cura da ansiedade no sentido de que nunca mais tem crises de ansiedade e sintomas de ansiedade. A pessoa simplesmente tem as ansiedades normais para alguém que está ansioso para uma prova, para alguém que está mal porque está com um parente no hospital, para alguém que está observando o mundo com Covid, para alguém que tem uma entrevista de emprego, mas não está ativamente sofrendo com isso, e isso não é um pesar na sua vida. A pessoa consegue viver uma vida normal, tá feliz, tá tranquila, bom emprego ou bom trabalho, seja lá qual que é o seu trabalho, que não necessariamente é um emprego, tá estudando, tá vivendo a vida que se propõe a viver sem que a ansiedade seja um impacto. Pra vocês isso é cura ou não resolve? Isso é uma pergunta importante, porque pra mim isso é cura. Pra mim, se eu tô conseguindo viver a minha vida sem que a ansiedade seja um obstáculo pra mim, e eu tô esperançosa com a minha vida, eu tô feliz com o que eu tô vivendo agora e feliz com o que eu imagino que está por vir, eu estou tranquila, em paz comigo mesma. Se eu tiver um dia com um pouquinho mais de ansiedade, porque foi um dia difícil, eu não vou achar que eu voltei a ter transtorno de ansiedade, eu não vou achar que eu tô enlouquecendo de novo. Eu vou entender que, cara, eu tive um dia mais difícil, mas, de modo geral, a ansiedade já não é um problema mais pra mim. Então, deixa eu dar um exemplo legal pra vocês. Eu tive ataques de pânico, né? Eu tinha ataque de pânico 2, 3 vezes por dia. Era muito debilitante, eu não saía de casa e eu me sentia como se eu fosse uma criança de 5 anos de novo. Então, assim, quando eu voltei a trabalhar e parei de ter pânico, eu me senti que eu tava curada. Então, um exemplo bom pra isso é que eu cheguei a ter, sim, um ataque de pânico recentemente. E foi muito engraçado, no sentido de que eu ri depois do pânico. Por quê? Porque eu senti todos os sintomas de um ataque de pânico, mas eu não entrei em pânico em si. Assim, eu tive tipo um lapso, um segundo assim, nossa, eu tô em pânico. Deixa eu fazer o exercício de respiração. Aí eu fiz o exercício de respiração e o pânico passou. E eu fiquei tipo, caraca, era disso que eu tinha medo? Era isso que me fez desenvolver agorafobia? Foi isso que me fez ficar sem sair de casa? Algo que hoje eu consigo dar 2 respiradas fundas e passa? Pra mim isso é cura. Porque na época eu não conseguia imaginar que um dia 2 respiradas iam me tirar de um ataque de pânico. Então, pra mim, eu tô curada, entendeu? E tem mais. Hoje, eu entendo que eu não tenho ansiedade. Assim como eu entendo que pode ser que um dia eu volte a ter. E aí entra, tipo, então não é mais cura? Pra mim é. Por quê? Porque vocês concordam que um resfriado, se eu não tô mais resfriada, eu posso voltar a ficar resfriada em algum dia? Se eu, pegar uma friagem ou o que for? Pra mim, a ansiedade é a mesma coisa. Eu posso estar curada da ansiedade. Mas se eu voltar a trabalhar muitas horas mesmo seguidas, ter estresse em casa, ficar lendo jornal loucamente, parar de fazer exercício físico, me alimentar mal, a grande chance são de que eu volte a ter ansiedade. Não é por isso que eu não estava curada, é porque eu fiz tudo errado para adquirir a doença novamente. Tem muita gente que entende esse ponto como um motivo que diga que a ansiedade não tem cura, porque as pessoas sempre vão ter uma predisposição a ter ansiedade, alguém que já teve um transtorno vai ter uma predisposição a ter ansiedade, então sempre que ela não se cuidar, ela vai voltar a ter ansiedade, então por isso não tem cura. Tem gente que pensa assim, e se você concorda com isso, me conta aí. Pois já concordo, acho que a ansiedade não tem cura, porque realmente tem predisposição e eu posso voltar a ter. Por que eu, Jéssica, acho que ainda assim se considera uma cura?
Porque se você é uma pessoa que naturalmente tem imunidade baixa, você também vai voltar a ter resfriado com muito mais frequência, entende? Então, não quer dizer que não tem cura. Eu entendo que é um processo ativo de tratamento no sentido de que você precisa criar um estilo de vida saudável. Mas se esse estilo de vida não te atrapalha, se você não sente que você está fazendo um tratamento, se você se acostuma e gosta de se alimentar melhor, de ter uma rotina que não envolve coisas negativas para você, de reinterpretar o mundo de uma forma positiva. Se você passa a fazer isso de uma forma leve, tranquila e faz parte da sua vida e você gosta, então ansiedade tem cura. Porque você tá bem, tá feliz, tá vivendo sua vida do jeito que você quer e não tá tendo ansiedade. Agora, se você quer pra sua vida toda, não mudar a sua alimentação nunca, trabalhar feito um louco sem controle nenhum, e você quer continuar jogando todos os jogos violentos ou que causam ansiedade que você joga, e continuar vendo as séries que você vê, e não tá disposto a mudar isso, então, cara, a ansiedade não vai ter cura pra você, porque toda vez que você tentar fazer a rotina que faz bem pra saúde, que não te dá ansiedade, você vai estar infeliz porque você não vai estar fazendo o que você gosta. Então, eu acho que o mais desafiador é isso. É a pessoa não conseguir gostar de viver um estilo de vida que seja saudável pra ela. E aí é quase que autodestrutivo. E assim, é chato, mas é autodestrutivo. E eu não tô dizendo que eu não vejo série violenta, tá? Eu gosto, eu vejo. Mas teve uma época, uma boa parte da minha vida, que eu parei de ver, e eu gosto, e eu parei de ver mesmo, porque eu sabia que naquele momento eu tava fragilizada e se eu assistisse ia me dar mais ansiedade. Então é tudo questão de equilíbrio. Você tem que saber onde que a sua corda rompe e quando que é a hora de parar de assistir uma coisa, de voltar a fazer exercício físico, de voltar a se alimentar melhor porque a corda tá estourando e sua ansiedade tá voltando. Você tem que ter essa percepção. Então não tô falando aqui pra ninguém ser radical, jogar a TV fora, parar de ver Game of Thrones, ou seja lá qual série que você vê, mas você tem que ter noção de se essa série hoje, nesse momento da sua vida, tá te fazendo bem e parar de ver essa série. De se fazer exercício não é uma coisa que não seja um sacrifício tão grande que vale a pena, nem que seja 5 minutos por dia para você começar a se recuperar. Então, eu acredito sim que dá para se dizer que a ansiedade tem cura, mas eu também acho que depende da interpretação da palavra cura e da palavra transtorno de ansiedade para cada pessoa, tá bom? Então essa é a minha visão. Comentem aí se depois de tudo que eu debati aqui, vocês concordam com o pessoal que acha que a ansiedade sim tem cura, porque você consegue viver um estilo de vida normal e tá bem, ou se você acha também do lado da galera que não tem cura, porque você sempre tem que estar em algum nível, em algum tratamento e atento, senão aquilo pode voltar. Lembrando que aí tipo, tem vários argumentos, né? É uma polêmica infinita e a gente poderia aqui ficar a noite inteira debatendo sobre isso. Mas me contem aí a opinião de vocês. Eu vou pegar uma água rapidinho e começar a responder as perguntas. Então, comecem a mandar as perguntas. Que a gente já tá chegando aí nas 8h45 e eu vou começar a responder vocês. Deixa eu já ir voltando, que eu sei que tem pergunta lá pra cima. E eu vou começar a responder as perguntas lá de cima. Vamos lá. Tinham perguntado quantos anos eu tinha, né? Eu respondi, falei que eu tenho 23. Perguntaram quanto tempo durou essa fase da minha ansiedade, né? Essa fase muito ruim. Eu falei que a fase muito ruim, tipo, horrível, mal consigo sair de casa, tá um desespero, durou ali em torno de 5 meses. E aí a fase de tomando a medicação já me recuperando, mas ainda com o remédio, né? Ou seja, com um tratamento ativo, um tratamento químico ativo, durou aí mais ou menos 1 ano e meio. Então, um total de 2 anos desse processo até realmente tirar a medicação e ver que mesmo sem medicação eu tô bem, tô sem ansiedade, tô feliz, mesmo no meio da pandemia, enfim. Foi mais ou menos aí 2 anos, né? Sendo que meio ano foi assim, desastroso e 1 ano e meio bem mais tranquilo, eu só tava com a medicação. Aí teve uma pergunta do Ibrahim: Jéssica, quais são os principais exercícios para a ansiedade? Tem muito exercício, depende do que você quer dizer com ansiedade no geral. Você pode querer dizer ansiedade para controlar a ansiedade no dia a dia, ou você pode dizer, cara, para um momento que eu tô numa crise de ansiedade.
pro momento que você tá numa crise de ansiedade? Tem vários, e tem alguns que são pra galera que já tá mais avançada e consegue fazer exercício de respiração, que aí funciona que nem uma beleza, não precisa nem pensar em nenhum outro exercício, pode ir direto na respiração que funciona, que nem eu falei pra vocês da questão do pânico, né? Que eu ia direto, lá e fui direto fazer 2 respirações e passou. Agora, pra galera que tá tendo crise de ansiedade e ainda não consegue melhorar com a respiração, que era o meu caso, né? Eu não conseguia melhorar com respiração por nada. Tem um exercício maravilhoso, eu adoro, foi a minha mãe que me ensinou, então eu sou suspeita, mas assim, eu sei que é muito utilizado, depois eu descobri que é muito utilizado, nem sei se minha mãe pegou dica com algum psicólogo ou não, depois vou perguntar pra ela, mas é um exercício muito legal que é o seguinte: você vai pensar no alfabeto, né, letra A, B, C, e aí beleza, você vai pegar a letra A e vai concentrar todo o seu esforço em pensar num animal com a letra A. E aí você vai listando e mostrando com os dedos também os animais. Aí você pensa, primeiro animal com a letra A. Aí você faz com o dedo, número 1, arara. Aí você vai, antílope. Tá, tô sem criatividade agora, mas você vai. Tipo, todos os animais que você consegue pensar com a letra A, aranha. E aí você vai e vai mexendo os dedos. Por que eu tô fazendo vocês tanto pensarem nas coisas quanto mexer os dedos? Quando você tá pensando no animal, você tá buscando na sua memória uma coisa que não tem nada a ver com ansiedade, que não vai te gerar nenhum estresse, são só literalmente nome de animais, e você tá focando o seu cérebro nisso. Então seu cérebro vai parar de pensar em qualquer outra coisa e vai focar nisso. E o seu corpo vai parar de focar a atividade do organismo em si, em se preparar para lutar ou fugir ou correr porque tá ansioso, e parar de manifestar a falta de ar e todos os sintomas que a gente sente porque o nosso corpo tá achando que a gente tem que fugir ou correr, porque ele vai ver que se você tá parado ali, mexendo os dedinhos com toda a sua calma, pensando em nomes de animais, em algum momento o seu corpo vai receber a mensagem de que você tá bem e todos aqueles sintomas horrorosos vão passar. E você vai lá, você vai na letra A e vai contando com os dedinhos na letra A até você não conseguir pensar em mais nenhum animal com a letra A. E é pra ficar difícil mesmo. Porque quanto mais difícil fica, mais concentrado você tá naquilo. Pode ser que nos primeiros animais você ainda esteja muito ansioso e ainda esteja escapando do exercício, voltando pra ansiedade. Mas conforme você for chegando nos mais difíceis e ali pescando os animais, né, mais difíceis, vai ficando cada vez mais concentrado. E aí você vai pra letra B, e aí pra letra C, e aí você pode ir o alfabeto todo e voltar, que esse exercício funciona. E você pode tanto fazer sozinho, e aí você pode ir falando sem voz, né, só mexendo os lábios e mexendo os dedos, como você pode fazer com uma pessoa junto com você. E aí você fala um animal, ela fala outro, né, assim que eu fazia com a minha mãe. Eu falava um animal, minha mãe falava outro. E a gente ia assim o alfabeto inteiro. Pra quem tá começando agora, assim, e ainda não tá lidando bem com o exercício de respiração, essa é uma dica muito boa. Vamos lá. Vou procurar aqui as outras perguntas. Gente, vocês estão conseguindo mandar pergunta? Eu não sei como é que funciona. Você tem que liberar alguma coisa pra vocês mandarem a pergunta aqui pro Instagram ou não. Deixa eu ver. Eu tive despersonalização quando paro de sentir esses sintomas, porque só tenho ansiedade quando penso no problema. Ah, tá. Então, despersonalização, pra quem nunca sentiu ou não sabe o que é ou não tá interpretando, é quando você se sente meio fora da realidade. Então, quase como, tipo, se seu corpo estivesse aqui e você estivesse quase que de fora ali assistindo e tem um pouco de tontura junto. É uma sensação muito desagradável, desconfortável. E assim, você só para... Ele falou, né, tipo, quando paro pra sentir esse sintoma, porque eu só tenho ansiedade quando penso no problema. Cara, que bom. Você só tem ansiedade quando pensa no problema, porque pra muita gente a ansiedade vem sem nem a gente perceber que estava pensando no problema. Então é muito bom que você já consegue perceber que a ansiedade vem quando você pensa no problema, porque quando o problema vier na sua cabeça, você já vai para algum exercício de respiração ou de algum exercício de distração ou qualquer outra coisa para você sair daquele problema. Então é bom que você já está bem encaminhado nesse sentido. Aqui, a vida saudável é necessária, mas quando a ansiedade causa um quadro depressivo e te deixa sem vontade de mudar a rotina. Cara, ótimo comentário. Cara, uma coisa muito complicada é exatamente quando isso acontece. Quando a ansiedade se junta com a depressão. Eu tava até falando com uma pessoa sobre isso, por mensagem, né? Uma das pessoas que me seguem, sobre como é muito difícil quando você tem depressão vencer a ansiedade.
e vice-versa. Então, a ansiedade causa coisas em você que dificultam você vencer a depressão, assim como a depressão causa coisas em você que dificultam que você vença a ansiedade. E esse exemplo que a Lívia colocou é perfeito, né? De, cara, eu tô em depressão, eu não tenho vontade. Da onde que eu vou tirar a vontade pra mudar a minha rotina? Lívia, isso é o mais difícil. E assim, se você conseguir tirar essa vontade por algumas semanas, você provavelmente já vai sentir uma melhora absurda. Então, assim, se você tá com depressão, você precisa começar a mudar a sua rotina, eu vou te dizer a primeira coisa que você pode fazer, tipo, não sai concentrando em mudar a rotina toda de uma vez, você não vai ter ânimo pra isso. Escolhe uma coisa só. Eu vou te dar a de ouro, que é a mais difícil de todas, mas é a ótima pra você começar, que é a rotina do sono. Então, se você começar a regular o seu sono, isso vai ajudar muito, porque tem estudos comprovados de que 80% dos casos de depressão tem recuperação praticamente logo após a pessoa regular o sono e voltar a dormir as horas ideais por noite. Ou seja, a maioria das pessoas que têm depressão no mundo é por falta de sono. E quando regula o sono, engata e começa a conseguir se recuperar da depressão. Então, se tem uma coisa que você pode começar para voltar a sentir vontade, é regular o seu sono, tá? Então fica aí uma dica. É muito difícil essa questão. Se você tem a ansiedade e a depressão vinculadas, é um desafio enorme, enorme, enorme mesmo, tá? Mas a primeira coisa que eu recomendo você fazer é regular o seu sono, que conforme você for regulando o seu sono, você vai cada vez mais ter um pouquinho mais de vontade para regular outra coisa. Em alguns casos da depressão, obviamente, você vai precisar da medicação, porque tem coisas que não é mágica, é corpo, tá? Então tem gente que tem problema do coração e tem que tomar remédio pro coração. Se você tem problema de depressão e te falaram que você precisa do remédio, não abre mão dele, aceita o remédio, confia no psiquiatra, inicia o tratamento e lembra que é tudo um processo para você ficar bem. Então, muito importante esse comentário da Lívia. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, galera botando aqui. Tem técnica de respiração. Cara, tem muita técnica de respiração, gente. Tem várias técnicas diferentes e tem várias no meu canal do YouTube e tem várias aqui no IGTV, no Instagram. Falando de técnicas rápidas, a maioria das técnicas tem a contagem de tempo, né? De você contar quanto tempo tá levando a sua respiração. E aí tem o padrão ali, que muita gente faz, que é 4 tempos inspirando e 6 a 8 tempos expirando, que é você cada vez mais diminuir o ritmo da sua respiração. Por quê? Porque a ansiedade, ela faz com que você automaticamente, sem nem que você perceba, acelere o ritmo da sua respiração. E muitos dos sintomas mais assustadores da ansiedade são por causa dessa respiração acelerada. Então, as técnicas de respiração, elas têm como princípio todas diminuir o ritmo da sua respiração, controlar esse ritmo para que ele fique mais devagar. E aí vão ter várias técnicas diferentes e não importa qual você escolha. O que eu recomendo é você testar todas elas e ver qual que você adapta melhor. Qual das técnicas é mais confortável para você, qual que você sente que está tendo resultado mais rápido e qual que você consegue fazer em qualquer situação, no ônibus, em casa, em qualquer lugar, aquela respiração você consegue fazer. Eu escolheria essa técnica, porque não tem muita diferença absurda entre as técnicas, assim, para combater a ansiedade. O importante é que você escolha uma técnica que consegue, com sucesso, diminuir o ritmo da sua respiração para que os sintomas vão embora, entenderam? Então, realmente, como você combate os sintomas de um ataque de pânico, uma crise de ansiedade de forma muito efetiva, você respira devagar. O que acontece com muito iniciante, né? E que acontecia comigo? Eu respirava devagar 2 vezes, não passava, eu entrava em pânico de novo, ai meu Deus, não passou, e a ansiedade voltava toda e ficava naquele ciclo vicioso. Alguém já passou por isso? De começar a respirar, sentir que não tá melhorando, e aí ficar mais nervoso ainda, sentir que perdeu o controle da respiração, que se parar de prestar atenção na respiração vai parar de respirar e vai morrer, e aí entra naquele ciclo maluco. Por isso que eu falei pra vocês que pra algumas pessoas, respirar não vai ser a primeira coisa. Você vai precisar fazer o exercício ali dos animais com a letra A, com a letra B, com a letra C, que eu falei no começo do vídeo. Você não vai conseguir fazer a respiração ainda porque você não tem um domínio dessa prática de respiração e ela acaba virando uma fonte de ansiedade para você. Por isso que sim, Pedro, tem técnicas de respiração,
serve qualquer uma, desde que você consiga diminuir seu ritmo de respiração com ela. Mas, para algumas pessoas, essas técnicas não vão ser efetivas na hora da crise. Você vai ter que praticar todo dia, então pegar ali 5 minutinhos, 1 minuto por dia, praticar a respiração, porque aí, quando chegar um momento de ansiedade, aumenta a chance de você conseguir usar aquela técnica para se recuperar daquela ansiedade. Então, ótima pergunta do Pedro. Aqui, a Tamires, tem o transtorno? Já tentei contar várias vezes, mas ninguém percebe. É sempre o dia todo tenho sintomas. Então, Tamires, se você tentou contar várias vezes para as pessoas, mas ninguém percebe, o que eu recomendo é você começar a escrever e documentar esses eventos. Então, se você tiver isso escrito e documentado, você pode levar um dia para um psicólogo, você pode levar para um terapeuta, para algum especialista, e você pode pegar aquele diagnóstico com base naquilo que você documentou e mostrar para sua família. Talvez estou assumindo aqui que é uma questão de família, né, de pais, ou com quem você mora que não está disposto a pagar um tratamento porque não acredita que você tem um transtorno. O que ajuda muito é escrever e mostrar que tem outras pessoas que passam por isso. Eu tenho até um vídeo inteiro que é meio assim sobre como contar para a família, como mostrar para alguém que você tem ansiedade. Tem um vídeo inteiro falando sobre isso. Beleza, deixa eu descer aqui pra ver. Ah, que horas começou a live, gente? A live começou às 8 horas. Muito obrigada pela dica. De nada, gente. Tô lendo aqui os comentários de vocês. Há uma grande problemática quando o médico psiquiatra trata o paciente com transtornos ansiosos e não se aproxima na saúde mental. Com certeza, é horrível isso. É um desastre quando o psiquiatra simplesmente passa uma medicação sem te conhecer. E às vezes ele perde a oportunidade de resolver seu problema de uma forma muito mais simples. E ele pode até também te passar uma medicação errada. Eu acho que, assim, eu concordo muito com isso. Eu acho que falta muito uma humanização da saúde nesse sentido, da gente ter mais psiquiatras que efetivamente conhecem e conversam e entendem o histórico daquele paciente antes de passar uma medicação, e também que se disponibilizam para esse paciente, porque acontece muito também de você ir no psiquiatra, ele passar o remédio, você não tem o telefone dele, você não tem o contato dele para nada, e você não consegue entrar em contato e tirar dúvida, porque é um passo muito grande você tomar um antidepressivo ou um ansiolítico. É um passo muito grande. E você não poder tirar dúvida com o médico sobre isso no processo, precisar ter o estresse de agendar uma consulta, você que talvez nem goste de sair de casa por conta da ansiedade, ter que agendar uma consulta para tirar as dúvidas sobre a medicação que você quer começar a tomar, eu acho muito complicado. Então, concordo muito que é uma grande problemática quando o médico psiquiatra trata, né, o paciente ali sem se aproximar dele, sem entender a questão da saúde mental como um todo e simplesmente prescrever um remédio. Concordo 1000%. Aqui o Ibrahim falou, uma legal é andar contando os passos. 3 para inspirar e 4 para expirar. Gente, eu nunca fiz essa, mas eu vou tentar e eu conto pra vocês o que eu achei. A Raquel falou, você tem me ajudado muito com seus vídeos. Fico feliz. Vou continuar fazendo, fiquem tranquilos. Podem mandar também ideias de vídeos. Minha ansiedade nunca passa, é insuportável, muito desagradável. É muito desagradável. Mas isso é uma palavra-chave. É desagradável, não é perigoso. Então, eu deixo você com esse conforto, tá? A ansiedade é, assim, muito desagradável, mas ela não é perigosa. Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. A ansiedade não é perigosa, você não vai morrer de ansiedade. E aí é mais uma polêmica pra gente levar pra cura. Será que uma coisa que não mata pode entrar pra essa lógica de cura ou não? Porque, cara, a ansiedade não mata. Você pode, ter ansiedade, a ansiedade te leva a fazer coisas que te levam, entendeu? Você pode ter um outro caminho, mas, assim, a ansiedade por si só, a ansiedade não mata. Então, eu não sei se vale a pena entrar em cura ou não. Porque, assim, um resfriado, se você não tratar de jeito nenhum e ele não for embora, ele poderia até te matar. Tanto que, antigamente, as pessoas morriam de resfriado, mas as pessoas não morrem de um ataque de pânico. As pessoas não morrem de ansiedade. Então aí fica até uma dúvida de se vale a pena ou não entrar na discussão da cura. Não sei. Polêmica. Não sei. Deixa eu ver. A live ficará salva, sim. Então a Gabi perguntou se a live vai ficar salva.
Sim, vou deixar a live salva aqui e também vou deixar essa live no canal do YouTube, se alguém quiser assistir por lá também com mais calma. Eu acho uma plataforma mais agradável que o Instagram para assistir vídeos longos, por isso que eu vou deixar ela lá. Gente, o tempo do vídeo tá acabando, né, o tempo da live, então eu vou precisar encerrar. Não consegui responder tudo, mas depois eu respondo vocês. Se tiverem perguntas, podem me mandar por inbox, que eu respondo. Eu vou abrir uma caixa de pergunta agora no Stories, e vocês podem mandar perguntas que ficaram depois da live, que eu vou responder, beleza? Então, é isso, gente. Vou fazer live toda semana, pode ficar tranquilo, Gilson. Eu fazia no YouTube e agora eu vou começar a fazer no Instagram toda semana as lives. E pra quem não viu as lives das semanas passadas, vão lá no canal no YouTube, que tem já 2 lives que eu fiz no YouTube, mas agora eu decidi que vou fazer no Instagram. Beleza? Sensação de falta de ar da Gabi. A live da semana passada foi sobre ansiedade e falta de ar e dúvida se a ansiedade e a falta de ar era Covid ou não. Então, Gabi, perfeito. Vai ver o vídeo do YouTube, porque é exatamente o que você precisa. É literalmente essa questão de saber se a falta de ar da ansiedade é a Covid ou não. Então é isso, gente. Muito obrigada e boa noite.